O Livro dos Espíritos, Allan Kardec, editora Ide, página 325, Livre-arbítrio. Questão 843. O homem tem o livre-arbítrio dos seus atos? Visto que ele tem a liberdade de pensar, tem a de agir. Sem livre-arbítrio, o homem seria uma máquina. Questão 844. O homem goza do livre-arbítrio desde o seu nascimento? Há liberdade de agir desde que haja liberdade de fazer. Nos primeiros tempos da vida, a liberdade é quase nula. Ela se desenvolve e muda de objeto com as faculdades. A criança, tendo pensamentos relacionados com a necessidade de sua idade, aplica seu livre-arbítrio às coisas que lhe são necessárias. Questão 845. As predisposições instintivas que o homem traz ao nascer não são um obstáculo ao exercício do livre-arbítrio? As predisposições instintivas são as do espírito antes de sua encarnação. Conforme for ele mais ou menos avançado, elas podem solicitá-lo para atos repreensíveis e ele será secundado nisso pelos espíritos que simpatizam com essas disposições. Mas não há arrebatamento irresistível quando se tem a vontade de resistir. Lembrai-vos de que querer é poder. Questão 846. O organismo não exerce influência sobre os atos da vida? Se ele exerce influência, não o faz com prejuízo do livre-arbítrio? O espírito certamente é influenciado pela matéria que o pode entravar em suas manifestações. Eis porque, nos mundos onde os corpos são menos materiais que sobre a terra, as faculdades se desdobram com mais liberdade, mas o instrumento não dá a faculdade. De resto, é preciso distinguir aqui as faculdades morais das faculdades intelectuais. Se um homem tem um instinto de homicida, é seguramente seu espírito que possui e que lhe o transmite, mas não seus órgãos. Aquele que anula seu pensamento para não se ocupar senão com a matéria, torna-se semelhante ao bruto, e pior ainda, ele nem sonha mais em se precaver contra o mal, e é nisto que é culpado, visto que age assim por sua vontade. Questão 847. A deformação das faculdades tira ao homem o livre-arbítrio? Aquele cuja inteligência está perturbada por uma causa qualquer, não é mais senhor do seu pensamento, e desde logo não tem mais liberdade. Essa deformação, frequentemente, é uma punição para o espírito que, em uma existência anterior, pode ter sido vão e orgulhoso e ter feito mau uso de suas faculdades. Ele pode renascer no corpo de um idiota, como o déspota no corpo de um escravo, e o mal rico no de um mendigo. O espírito sofre esse constrangimento do qual tem perfeita consciência, e aí está a ação da matéria. Questão 848. A aberração das faculdades intelectuais por embriaguez excusa os atos repreensíveis? Não, porque o bêbado está voluntariamente privado de sua razão para satisfazer paixões brutais. Em lugar de uma falha, ele comete duas. Questão 849. Qual é no homem, em estado selvagem, a faculdade dominante, o instinto ou o livre-arbítrio? O instinto, o que não impede de agir com uma inteira liberdade para certas coisas. Mas, como a criança, aplica essa liberdade às suas necessidades e ela se desenvolve com a inteligência. Por conseguinte, tu, que és mais esclarecido que um selvagem, és também mais responsável que ele pelo que fazes. Questão 850. A posição social, algumas vezes, não é um obstáculo à inteira liberdade dos atos? O mundo tem, sem dúvida, suas exigências. Deus é justo e leva tudo em conta, mas vos deixa a responsabilidade do pouco esforço que fazeis para superar os obstáculos.